Leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1. Então todo o Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne, e também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito, e Jabes renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Os valentes que Davi teve. Versículo 10. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, e com todo o Israel para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazebeão, Acmonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Auita, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pasdamim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e obrou o Senhor um grande livramento. Os 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dará a beber das águas dos filisteus do poço de Belém, que está junto à porta? Repetindo o versículo 17. E desejou Davi e disse: Quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Versículo 18. Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que eu faça tal. Beberia eu o sangue desses varões com as suas vidas, pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3, tais foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabseel. Ele feriu a 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o órgão do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas
fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elenã, filho de Dodó de Belém, Samote, o Arudita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, e Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baena, o Netofatita, Itaim, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmevete, o Baarumita, Aliaba, o Saalbonita, dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sag, o Aratita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Alifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naari, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Geri, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Etita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia, sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitinita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Zinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai, o Josavias, filhos de Eunaão, e Itma, o Moabita, Eliel e Obed, e Jaziel, e Mesobaia. Fim da leitura do capítulo 11 do livro de 1 Crônicas.